interessante. Muitas pessoas perguntam, e aí, Koji? E aí, James? O podcast morreu? Tem espaço ainda para o mercado? Há possibilidades, há oportunidades? E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui como convidado João Bachega. Ele é jornalista com especialização em gestão da comunicação pública e responsabilidade social. Ele tem mais de 15 anos de experiência como repórter e apresentador de TV, com coberturas no Brasil e no exterior. Também atuou na comunicação dos poderes executivo e legislativo em Limeira, São Paulo, em 3 diferentes momentos. E nesse bate-papo, nós vamos aqui explanar como ter um podcast de sucesso, como começar. Se a sua empresa está começando ou tem intenção de começar um podcast, e aí? O que eu penso primeiro? E aí, trouxe aqui o João para falar um pouquinho sobre esse assunto. João, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado, James. Uma alegria estar aqui contigo, com toda a equipe aqui da Shinjuku e falar desse assunto que a gente ama, né? Primeiro comunicação e agora podcast, que é essa ferramenta que está tomando todo mundo de entusiasmo. Será que funciona? Será que não funciona? Qual é a graça desse formato? Eu sou apaixonado e já adianto para vocês. O João tem um canal, tá, de podcast. João, pode falar o seu canal. Pois é, e que é a graça do podcast, né, James? Você elaborar podcasts segmentados de acordo com o seu público. O jornalismo me levou à celebração de casamentos. Então, hoje eu tenho um podcast específico com fornecedores do mundo dos eventos, que é uma área imensa com diversos tipos de fornecedores, diversos braços. Então, eu converso com eles em um podcast muito parecido com esse formato aqui. Muito legal. Você falou de segmento e eu quero chamar a atenção. Ao podcast, aquele podcast que a gente vê hoje em dia, que é mais generalista, onde tem o modelo de entrevista, né? E tem aqueles podcasts que estão surgindo, né? Os podcasts como o seu, específico, segmentado de uma área, por exemplo. Você vê como oportunidade para as empresas segmentar o seu nicho, né, e criar alguma ação de comunicação com o seu público no podcast? Eu vou começar com essa pergunta antes, né? Era a pergunta sobre como fazer um podcast de sucesso, mas vamos falar sobre segmentação. Tem tudo a ver. Para ver se as pessoas, né, ver do que sai esse bate-papo aqui agora sobre o podcast. Tem tudo a ver, James. Por quê? É percepção coletiva que as pessoas estão cada vez mais interessadas em conteúdos objetivos e diretos para valorizar o próprio tempo e o tempo produtivo da própria empresa e da própria corporação. Então, se nós fazemos um conteúdo temático, é muito mais fácil que as pessoas localizem esse conteúdo em meio à imensa quantidade de conteúdos que a gente tem na internet. Então, sim, segmento é um dos caminhos, por ser algo que vai falar diretamente com os objetivos de quem assiste, mas isso não faz com que aquelas pessoas que querem fazer um conteúdo genérico também tenham seu espaço. Por exemplo, tem muita gente que fala de cultura de forma geral. Então, você pode fazer um conteúdo sobre políticas públicas voltadas à cultura, que é um conteúdo mais generalista, ou pode fazer uma entrevista com um artista que é específico da área do hip hop, que é específico. Então, assim, essa é a graça desse formato. Ele não impede, independentemente do seu objetivo, ele não impede que você ouse para tentar atingir o seu público. Concordo com você. Eu acho que tem mercado, sim, né, para todos os segmentos. E você sente isso no seu dia a dia aqui na produtora, não sente? Sinto demais que há oportunidades que as empresas ainda não conseguiram enxergar, tanto na comunicação, o ganho de reconhecimento de marca, né, isso é muito importante, está presente hoje na internet e as empresas veem isso como um bate-papo mesmo, né? Então, não tem aquela formalidade, né, que se vê, por exemplo, num evento ou numa palestra, né, mais técnica. Exatamente. Então, você consegue até passar a informação de uma forma muito mais gostosa, mais leve de se falar. E que a gente não falaria numa palestra, por exemplo, né, que tem aquele começo, meio e fim, e é aquilo que já está determinado no slide 1, 2, 3, 4 e 5. Aquela né? coisa engessada, né? Exato. Então, é mais ou menos nesse caminho. O que a gente fala muito hoje na comunicação, James, qual é o segredo, independentemente do formato que você utilize para se comunicar? Seja uma reportagem em jornal, seja uma entrevista em TV, uma entrevista numa rádio, num podcast, num post em rede social. O que interessa quando você cria uma peça
de comunicação. Que você forme, crie vínculo com o destinatário final. Se a pessoa olhou, assistiu, leu, teve contato com o que você produziu e aquilo não bateu nela de uma forma diferente, você não criou vínculo, então o seu trabalho está todo perdido. Então, o podcast, ele permite essa linguagem mais coloquial, mais acessível, que a pessoa lá do outro lado vai se sentir mais confortável em te ouvir. Então, o vínculo fica mais fácil de ser criado. Você cria uma conexão muito mais fácil com essa pessoa. Então, essa coisa de ficar preso em determinado tempo de reportagem em televisão ou ali na diagramação do jornal, eu tenho poucos caracteres. Quando a gente veio para um podcast, isso tudo se perdeu. Porque é um bate-papo, o tempo é livre, número de participantes também é algo muito variável. Então, é muito mais fácil de criar o vínculo que a gente tanto busca. Olha, até para dar como exemplo, essa colinha aqui é só uma apresentação do João, né? Ou seja... Tá em branco ali, estou vendo. Então, assim, a gente vai ver que a gente não vou utilizar o papel. Eu já já falei para ele, olha, vamos fazer algo pensando, né? Deixando o bate-papo rolar e deixando as coisas acontecerem. João, falando dos segmentos, né, de podcast hoje que pode ser trabalhado, como é que você vê, por exemplo, a forma de comunicação? Por exemplo, tem aquele podcast. Como você classificaria os modelos ou formatos de tom de voz para o podcast? Por exemplo, tem um tom mais comercial, um mais de entrevista, aquele outro de bate-papo. Qual seria o ideal hoje, no seu ponto de vista, pensando no público, tá? Não na empresa, mas o que o público quer ouvir? Você já me deu a deixa do ponto principal para essa resposta. O seu tom de voz ideal é o tom de voz que o seu espectador vai compreendê-lo. Então, por exemplo, o formato podcast trouxe para esse segmento profissionais do mercado da televisão, como eu, que tem essa postura um pouco mais ereta, uma voz mais impostada, e tem aquelas pessoas que brincam, às vezes gravam podcast até no quarto de casa, que é um tom de brincadeira, algo muito mais informal, algo muito mais leve. Então, o seu tom de voz é aquele que o seu público entende e se conecta com você. Não tem uma receita de bolo, a não ser falei, fui entendido. Falei, fui entendido. O podcast, ele não pode dar brechas para a pessoa ficar com dúvida em relação ao que você está falando. O que eu quero dizer? A sua linguagem precisa ser acessível ao seu público. Se eu sou um cardiologista e tenho um podcast específico para estudantes de medicina, para cardiologistas como eu posso me utilizar de termos técnicos e posso metralhar termos técnicos aqui. Agora, se eu sou um cardiologista e vou dar dicas de saúde para o público leigo, eu tenho que falar numa linguagem mais coloquial. Eu tenho que, por vezes, utilizar de analogias, traduzir o que eu estou dizendo. Toda sigla que eu for dizer, eu preciso especificar o que ela significa. Termos em inglês ou outras línguas, eu preciso traduzir o tempo todo qualquer tipo de estrangeirismo. Tem um estrangeirismo que eu vou usar agora, que é uma técnica chamada name dropper, que é aquela pessoa que fica pingando o nome de especialistas o tempo todo. Segundo o doutor fulano de tal técnica é essa, mas essa técnica foi contestada pelo especialista fulano de tal. Se você citar algum especialista, o tempo todo explicar quem é essa pessoa. Então, assim, o tom de voz, ele precisa ser confortável para quem ouve e a linguagem acessível. Então, eu falei, a pessoa entende de imediato. Não posso ter uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, muito longe da compreensão do meu público. Porque quanto mais eu tentar rebuscar a minha linguagem, a minha língua portuguesa, eu me distancio de quem assiste. Muito bom. Não crio vínculo, não crio conexão. E pior, passa algumas impressões muito ruins que a gente não quer. Nossa, ele fala difícil, ele deve ser inacessível. Nossa, que pessoa arrogante. Nossa, que pessoa antipática. Então, assim, o correto é falar o que o outro entende. É por isso que a gente precisa ter uma leitura do nosso público. Esse é um dos primeiros passos para ter um podcast de sucesso. Então, o estudo da persona, do público que vai consumir, seria, vamos dizer assim, o primeiro passo. O primeiro passo. Para poder, então, fazer o planejamento do podcast. E qual é o segundo passo? Mas antes desse segundo passo, eu não sou jornalista, né? Eu não tenho essa
Essa vivência do mercado, de de, TV, de rádio. Isso. Como é que eu, como pessoa normal de uma instituição, né, de uma empresa, posso conduzir o podcast com a equipe, com um time, enfim. Me dá aí pelo menos algumas dicas aí pro pessoal que está nos assistindo. O que pode, né, se estudar, o que pode fazer para melhorar isso, né? E fique à vontade. A primeira coisa que eu quero dizer é que todos vocês que têm ideia de ter um podcast como esse daqui são super bem-vindos, porque é esse tipo de conteúdo das pessoas que são curiosas, que vão fazer perguntas que um jornalista jamais faria, que é o que eu particularmente gosto. Porque a gente parte, às vezes, de um precedente de que as pessoas em casa já sabem de tudo. Não, e essa pessoa que é o leigo, ela vai perguntar o básico. Muito bom. E, por vezes, o básico é o que vai ajudar você a seguir com o seu raciocínio, com a sua compreensão. Então, todos vocês que se julgam, de repente, amadores, esse é o seu espaço. Agora, algumas dicas são importantes, como, por exemplo, você saber onde estão as câmeras. Posicionamento de câmera é muito importante. Você saber olhar nos olhos do entrevistado para que ele se sinta ali ouvido, né, e compreendido no que ele está dizendo. Você saber interromper nos momentos em que a pessoa concluiu o raciocínio. Não tem nada pior do que você ficar nervoso e não deixar o outro falar. Eu já tive uma vez em um podcast que eu entrei no carro na hora de ir embora, mandei o áudio para uma colega e disse assim: acabei de participar de um podcast em que eu fui o convidado e ninguém me ouviu. Porque os dois mediadores estavam mais preocupados em aparecer, em criar um produto em que eles tivessem visibilidade. Até aí tudo bem, porque faz parte da estratégia de ter um podcast. Mas o seu convidado não pode ser sacrificado com base no seu objetivo. Então, se você convidou alguém, tem que ouvir essa pessoa e, com base nas deixas dela, puxar outros ganchos para que ela possa concluir o raciocínio e ir acrescentando. E isso faz com que a pessoa que assista consiga formar a própria reflexão, o próprio raciocínio. É complicado, né? Porque eu vou falar assim, por exemplo, você tem aqui um raciocínio, e aí o convidado tá falando e ele estourou o tempo, enfim, já entrou. E aí, assim, como é que você corta na hora? Agora, deixa eu te perguntar, eu tenho outra pergunta, mais ou menos assim. Então, você faz o corte e faz uma pergunta nova ou pergunta para o próximo? Como... Você pode dizer, por exemplo... Porque o Faustão faz isso, né? Você vê na TV... Nós temos alguns apresentadores que são cirúrgicos no corte ali. Às vezes a gente fica um pouco incomodado porque estava muito interessante. Mas, por vezes, tem, de fato, esse agravante do tempo. O que é muito legal para que seu entrevistado não se sinta agredido nesse corte. Você dizer assim: James, muito interessante esse seu ponto. Isso, inclusive, daria um programa à parte para a gente falar sobre isso, mas para que a gente possa aqui seguir no nosso tempo, acrescentando nisso e já parte para um outro ponto. Porque senão ele se sente agredido. Nossa, eu estava numa linha de raciocínio tão bacana. Será que não estava legal? Porque eu fui cortado de uma maneira tão abrupta, foi tão brusco. Então, assim, é muito legal dizer ao seu entrevistado: eu estou te ouvindo, e fazê-lo entender que, devido ao tempo do programa, você precisa seguir para um próximo tópico e, por vezes, ter essa conversa de forma prévia. Olha, nós só temos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de programa. Então, por vezes, eu vou ter que mudar o assunto para que nós possamos abranger uma comunidade maior que nos assiste. Ele vai saber, ele vai se tocar no momento em que você cortou, que ele precisa ser um pouco mais objetivo nas respostas. Mas, nesse meu caso específico, eu percebia que a pessoa que me entrevistava não me ouvia. Não me ouvia. Então, eu estava, de repente, falando sobre uma questão técnica, eu era interrompido para que a outra pessoa contasse uma história dela. E, na volta, ela emendava uma outra pergunta e eu nunca concluía o que eu estava dizendo. Aí é extremamente deselegante, né? Porque aí, se a pessoa tem algo a dizer, ela grava um monólogo, ela grava algo só sobre ela. Não convida alguém ali para fazer uma tabelinha que não funciona. Então, saber ouvir o outro é não só um ato de respeito a quem você convida, como a quem assiste. Porque esse produto está sendo feito para quem está acompanhando em algum lugar, né? Com certeza, com certeza. Olha, ótimas dicas, hein? Eu acho que... Até eu aprendi aqui nessa daqui com o João, a forma de lidar de forma respeitosa com o nosso convidado, a fazer aquele corte mais elegante. Porque a pessoa vai conseguir, inclusive, ficar mais confortável. Porque, por vezes, o entrevistado ele não está confortável. Tem um microfone na minha frente, tem 3 câmeras apontando para cá. Nós estamos em um estúdio, eu estou usando um blazer. Não é o ambiente com o qual eu estou habituado no meu dia a dia. Então, tudo para mim é estranho. Então, eu já estou ali tentando ficar confortável. Se a pessoa não me acolhe nesse bate-papo,
tudo vai por água abaixo. Né? E outra, eu ouço muito aqui que o pessoal que entra pela primeira vez fala, nossa, eu tô na TV, né? Exatamente. Tem muita câmera, muitas TVs, muitas luzes. Exato. Né? E a gente pede até para chegar um pouco mais cedo, para se ambientalizar, Isso. senta, conversa, e aí quando vai começar o bate-papo, já está muito mais leve, está muito mais solto À do que vontade. chegar aqui, né? Naquele bate-pronto, chegar na hora, 10 minutos e sem alinhamento enfim. Então é importante, né, essa preparação e o acolhimento. João, e você falou sobre esses cortes e tudo mais. Agora, e para as câmeras, né? Porque tem algumas técnicas. Mas você está falando bate-papo, né? A gente está aqui focado entre as pessoas aqui. Os que estão na mesa. Mas sabe o que eu percebo que me incomoda um pouco? Porque acaba distanciando de quem está assistindo do outro lado da tela. Uhum. E é claro que o podcast perfeito, né, não existe. Mas eu tento sempre, esse aqui é o 5º episódio, conversar com você e conversar com quem está em casa olhando para a câmera. Né? Porque isso gera uma conexão. Então, eu, João, e você agora que está aí sozinho assistindo. Então, a gente está fazendo aqui, né, um triângulo de conversa onde você também está participando. Agora, Perfeito. quem não... É a primeira vez que está gravando um podcast, é a primeira vez que está fazendo tá na câmera, assim, a pessoa não vai lembrar de ficar olhando para a câmera. Nos primeiros é muito difícil saber onde é que está, onde estão as câmeras e o posicionamento, né? Mas a sua forma de conduzir é a perfeita, James, porque a gente não pode esquecer. Tem até um ditado popular que diz que os olhos são a janela da alma, né? Então nós temos que olhar nos olhos das pessoas que estão conosco e se lembrar que os demais olhos, além dos nossos aqui, estão nas câmeras, que são as pessoas que nos assistem. Então, essa é a conduta perfeita. Olhar para o entrevistado e se lembrar que tem gente lá e voltar para cá. Não priorizar um a despeito do outro. É claro que nós temos aqui um contato físico que prevalece ao digital neste momento, né? Mas eu nunca posso me esquecer de que esse conteúdo está sendo feito para quem nos assiste. Então, lembrar e olhar para eles é muito simpático. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão assistindo, por exemplo, um canal no YouTube de jornalismo e você vê ali todo mundo, né? É um bate-papo, né? Jornalístico, e aí você vê aqui um quadradinho cada um. Só que todo mundo olha para frente. É um formato de TV, né? Que as pessoas, os entrevistados, todo mundo está olhando e está falando com você, né? Tá falando para você. Diferente de um bate-papo. Num bate-papo aqui numa mesa, onde tem 2 ou mais pessoas, que tem você aqui, tem a pessoa, a gente pode ter uma quarta pessoa aqui e a quinta é você aí de casa. Então, fazer essa triangulação, né? Essa volta, e eu faço esse treinamento, tá, gente? Estou aprendendo também, de tanto assistir podcast, de tanto produzir podcast. Então, estou aqui com o João, estou olhando para você aí de casa, estou olhando para o próximo, o colega que estiver aqui e o que está aqui. E sempre fazendo um anti-horário, ou seja, fazendo aquela volta. Daqui a pouco eu mudo um pouco e saio dessa jornada. Então, é uma técnica que eu estou utilizando e que vem dando resultado. E a outra também, para quem não tem o contato com a câmera, isso é uma ideia que me veio na cabeça há um tempo atrás, é de colocar ali uma bexiga. Para chamar a atenção da pessoa, do olhar? Exatamente. Uma bexiga com olho e com... Então, essa ideia que a gente quer implementar aqui, para quê? Para que a pessoa lembre que ali é a quarta pessoa, a terceira pessoa. Muito bom. Né? Então, só como uma alusão de como que... Para não olhar para a lente, né? Mas saber que tem alguém lá. Então, é uma dica legal aí para vocês que querem produzir podcast, seja em casa, seja em qualquer local, né? Essa técnica. Muito bom, né? Porque você humaniza literalmente quem está ali, não é só o equipamento, são as pessoas que nos assistem, né? Agora você me fez me lembrar de algo muito bacana quando a gente fala de olho no olho. Você citou a possibilidade de termos mais de um entrevistado. Sempre que isso acontecer, você deve dar o espaço adequado para que todos possam se posicionar de maneira igualitária. Não é nada pior do que você convidar mais 3 pessoas e só eu falar, né? Tem mais 2 aqui, uma que entra dos Estados Unidos no vídeo e eu prevaleço. Então, o mediador ideal é aquele que vai dar espaço igualitário para todo mundo, para que todo mundo se sinta confortável. Porque o desconforto que pode surgir pode, inclusive,
passar para quem assiste? Nossa, ninguém vai perguntar nada para aquela moça. Ela está ali convidada porque ela não participa. E por vezes aquela moça pode ser um pouco mais tímida, de fato. Ela está ali no lugarzinho dela. Então cabe ao mediador também balancear a participação de todos os entrevistados. Olha que dica, hein? Porque senão a pessoa se sente desprestigiada. Em um próximo convite, ela pode negar a participação. Como eu negaria para aquele podcast que me chamou e eu não pude falar. É, muito bom. Agora me fez voltar aqui, estava pensando, naquele formato, né? Acabei, acho que a gente colocando um assunto no outro, do formato, né? Tem um formato de entrevista, né? Então a empresa, ela... Enfim, tudo depende do objetivo da empresa, não é isso? Exatamente. Então a empresa, ela tem a intenção de fazer um podcast com o objetivo de gerar autoridade na marca, reconhecimento da marca e presença, né, no meio digital, através de uma temporada de podcast. Quais são os formatos, independente de segmento de empresa, que você acredita que seja ideal ou que possa ser pensado como uma estratégia? Tem mais o cunho jornalístico, modelo jornalístico, né, onde existe um mediador que pode ser alguém da empresa, né, ou contratar um serviço, por exemplo, do João, que é o moderador. Então ele faz todo o estudo da empresa, né, conhece a fundo a empresa, faz um briefing antes com cada participante, entende o tema central e faz a condução. Agora, e para aquela pessoa está é corporativo e aí ela vai fazer um podcast fazendo sendo a mediadora. Quais são os modelos que você vê hoje para as empresas, independente do segmento, de modelo de podcast, né? De formato, tom de voz, vamos dizer assim, né? De podcast para o público. Tem a entrevista, que você convida um parceiro, né? Para fazer perguntas e respostas. E quais são os outros? Ô, James, eu acho que esse formato, quem que vai apontar esse formato? O seu público. A primeira coisa, então, como nós falamos, é fazer a leitura do público para saber o que interessa a ele. Você pode, de repente, até fazer uma pesquisa com o seu público para saber o que é que ele quer. Tá? Essa é uma das possibilidades. Então, por exemplo, eu quero optar por um formato mais jornalístico, mais formal. Então, vou contratar o João vai lá com um blazer, vai ter uma voz mais impostada, vai seguir numa linha entrevista. Ah, não, eu tenho uma empresa cultural, eu quero algo mais leve, mas eu quero que o João continue apresentando. O que o João precisa saber? Ele precisa estar mais adequado àquele formato. Ah, João, vão atores com figurinos, porque é uma peça infantil. Eu não posso chegar lá extremamente quadrado para aquele formato. Então, eu já sei que eu tenho que levar numa linha mais coloquial e num tom de brincadeira, mais bate-papo, não tanto de entrevista incisiva, aquele ping-pong. Então, eu deixo as pessoas participarem mais e o mediador, ele se recolhe nesse momento. Porque é interessante que os outros participem mais e ele só direcione para o que for necessário com base no interesse comercial. Então, nós temos a entrevista, nós temos o bate-papo, nós temos treinamentos, e eu soube que você outro dia fez aqui gravações, né? Foi. Que também é uma linguagem que as empresas estão descobrindo e que é algo que você dissemina, independente de limites geográficos, conhecimentos para centenas de colaboradores. Não era esse o objetivo? Sim. O treinamento, para quem não assistiu o podcast número 3, foi exatamente isso. Nós estávamos conversando que tem uma empresa, fez um podcast aqui, só que com o objetivo de treinamento. Né? Então, veio a equipe, 4 pessoas, e teve aquele treinamento Brasil inteiro, e foi no formato de bate-papo. Então, que tipo de treinamento? De vendas. Né? Como que se vende, né, aquele produto, qual é a forma ideal de se vender aquele produto e como trabalhar a linguagem para cada tipo de parceiro. Né? Então, a forma que eu vou vender para você é diferente para quê? Para o A, para o B, para o C. Então, são dicas muito importantes e no formato de bate-papo. E a maior vantagem que eu vi nisso foi a pessoa poder ouvir no carro, numa academia. Quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser, aonde estiver. Né? Então, achei um formato muito legal, que é bem lembrado. Que você Eu achei brilhante, me chamou muito a atenção. Jamais tinha pensado na utilização de um podcast com essa finalidade. Porque, por vezes, quando a pessoa é contratada em uma empresa, ela recebe um treinamento.
E às vezes o nervosismo, aquela questão de estar chegando no ambiente novo, faz com que ela não grave as informações necessárias para o bom desempenho da função para a qual ela se dedicará dentro de instantes. Sim. E aquele treinamento vai estar ali acessível para ela a qualquer momento. E o mais interessante, na minha opinião, você padronizar o treinamento para todos os colaboradores. Se é uma empresa que tem sede em todas as capitais, todos terão acesso ao mesmo treinamento. Ninguém vai poder alegar, de repente, por uma questão trabalhista que não foi orientado sobre tal tópico. Não. Todos tiveram acesso ao mesmo treinamento. Fantástico. Está vendo como o podcast ele tem ecos? Isso é maravilhoso. Não, com certeza, com certeza. E eu acho que é uma... as empresas ainda estão descobrindo, né? Como se utilizar o podcast como uma forma de se comunicar não só com o público final, mas também com o time, né? O time interno. E a gente falou de como que o tema, né, aqui é como criar um podcast de sucesso, né? Então, o podcast de sucesso basicamente é se chegou no objetivo da empresa, porque o sucesso muitas vezes pode não ser o número de visualizações, até porque a gente está falando de segmentos, né, assuntos nichados. Exato. Né, que é diferente de um podcast que tem humorístico, né, um tom mais de entretenimento. Então, o podcast corporativo, ele tem mais esse viés, e aí os indicadores são outros, né? Então, o sucesso é relativo com base no objetivo de cada empresa, né? Fantástico, James. E essa fala que você faz, serve para quebrar um padrão que colocaram na nossa cabeça de que o que faz sucesso na era digital é o que tem curtidas, é o que tem compartilhamentos e é o que tem comentários. É também, porém não só. Conteúdo bom, ele vai se perpetuar na internet e alguém vai consumir aquilo em algum momento. Então, eu fui chamado para ser entrevistado pelo James. Eu vou lá, no Google, no YouTube, no Spotify, fazer buscas de conteúdos nos quais o James participa, para saber quem é a persona, as opiniões, como ele se comporta. Eu vou fazer uma leitura do James e para isso eu preciso de conteúdo. Então, conteúdo bom, empresa que faz conteúdo bom é aquela empresa que tem recorrência. Porque em algum momento alguém vai ter contato com aquele seu conteúdo. Então, assim, eu não estou dando audiência, não estou dando cliques, as pessoas não estão compartilhando. Insista, porque esse conteúdo vai fazer parte de um precedente que vai utilizar na sua análise. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Eu sou mulher e eu resolvi colocar próteses de silicone. Eu vou fazer uma busca pelos melhores cirurgiões plásticos da capital paulista. Então, eu vou fazer uma busca nas redes sociais desses especialistas. E aí eu vou querer assistir essa pessoa falando dos congressos em que ela esteve, das técnicas mais inovadoras do momento, das possibilidades de sucesso, de possibilidades negativas. Eu quero que ele tenha conhecimento, inclusive, do que pode dar errado. Então, eu preciso de histórico. Independentemente, aí nesse momento, eu não vou ver se ele tem clique, se ele tem curtido ou se alguém encaminhou aquele vídeo. Eu estou interessado em saber o que ele tem a dizer. Boa. Então, produza conteúdo, porque isso tem a ver com a formação da sua autoridade, credibilidade. Quem tem credibilidade hoje em dia no mercado é quem fala, quem se expõe. Então, não estou dizendo que não é importante sucesso em relação ao compartilhamento e às métricas. É também. Porém, não só. Então, não desista, produza conteúdo. E uma das questões que são assim, que me chama muita atenção, são empresas que fazem podcasts, James, que não conversam com a linha de estratégia de mercado da empresa. Então, para ter sucesso também, faça com que o seu podcast seja uma continuidade do seu plano comercial. É nesse briefing que você vai fazer a leitura e fazer um encaminhamento direto do formato. Muito bom, muito bom. Isso é muito importante. E eu vou trazer até um exemplo aqui de um podcast do Hospital Veterinário Taquaral, de Campinas. Perfeito. Né, onde eles planejaram, do ano passado para esse ano, a produção de 24 episódios, a primeira temporada. Olha que ótimo. Então, olha que interessante, olha que sacada do hospital e trazendo essa inovação. Porque quando a gente fala internet, aquele conteúdo, ele vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Né? Porém, o Google, ele tem o algoritmo. E esse algoritmo, né, ou seja, ele tem ali um mecanismo de busca, quando você faz a busca, ele consegue identificar
da onde aquele conteúdo foi produzido. E no YouTube, você consegue colocar onde foi gravado. O local. O local. E o local não vai ser aqui. O local vai ser lá em Campinas. E aí, o que acontece? Quando alguém de Campinas ou região, um tutor, né? Ou seja, um dono de pet, faz uma pesquisa sobre uma doença ou sobre qualquer coisa relacionada e que naquele podcast do hospital ele abordou o assunto, o que acontece? O Google ele vai dar o podcast, ou seja, o vídeo do YouTube, como relevante e vai colocar você ali no primeiro lugar. Olha que estratégia sensacional. Então, a empresa ela pensou desde a procura daquele assunto, fazendo a pesquisa no Google. Hoje, qualquer coisa que você pesquisa no Google, coloca ali, ele vai dar palavras relacionadas. Vocês já viram isso? Que aí embaixo, ó, as pessoas também perguntaram. E ali tem muitas ideias de conteúdo que você pode abordar. Por quê? Porque não é o que você quer falar, mas o que as pessoas estão procurando. Então, no próprio Google, quando você for fazer um planejamento editorial, depende, obviamente, do segmento, mas, em geral, é você ir no Google. Né? A primeira coisa é ir no Google e ver o que as pessoas estão procurando relacionado àquele tema principal. A gente chama de palavra-chave. Né? Então, é importante as empresas estarem de olho nessa parte mais técnica de internet, mecanismo de busca, para adotar a estratégia para a empresa. E, por curiosidade, eu perguntei, depois de alguns meses, como é que está sendo o resultado. James, sucesso. Que ótimo. Mas o sucesso deles não estão sendo medidos apenas pelo número de visualização, mas sim pelo retorno dos clientes ou pacientes dali da clínica, do hospital, e que está dando feedback. Nossa, assisti você. E aí traz uma humanização muito importante para o hospital, onde, nossa, o meu cachorro é atendido pelaquela veterinária. Nossa, ela é ótima. Porque naquele atendimento tão mais assim rápido, que eu estava nervosa por causa de um tratamento do meu pet, estava preocupado com a saúde dele. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer ela um pouco mais, de saber um pouquinho mais sobre ela. Olha que interessante. Então, isso gera o quê? A humanização, que é tão importante, e é um médico que muitas vezes você teve aquele contato de 1 hora, de meia hora, salvou a vida do pet, né? E ali as pessoas começam a colocar gratidão. Ela cuida do meu animal, ela salvou o meu animal. Né? Então, olha que estratégia, né, pensada em se colocar, né, a cara, né, na internet, né, e colocar toda a equipe multidisciplinar para conversar sobre saúde e bem-estar dos animais. Olha que sensacional. Que bonito isso, e é um exemplo do que a gente vinha falando, né? A gente vinha falando sobre estabelecer vínculo com quem assiste. Olha o vínculo que, de repente, uma médica veterinária forma com um cliente que, por vezes, ali no atendimento presencial, não teve coragem de ter uma conversa mais afetiva com ela, mais próxima, de perguntar algo sobre a carreira dela. Ele teve acesso pelo podcast. Então, quando a gente fala de vínculo, é isso mesmo, porque provavelmente os profissionais todos do hospital não teriam probabilidade de falar numa reportagem de TV, de rádio. Um seria escolhido como porta-voz da empresa, né, para todos os outros. E o podcast te permite que todos tenham seu espaço, colabora não só com a credibilidade do hospital aí no caso, como de todos os profissionais que lá trabalham. Então, os aproxima da comunidade que faz uso desse serviço e, inclusive, faz com que eles se sintam valorizados pela empresa que os emprega. Então, isso é maravilhoso. Colocado. Com certeza. E isso que vem acontecendo com eles, que eu fico muito feliz, né, de ter aí, estar participando, né, desse processo da empresa. E foi super interessante porque a Júlia, inclusive, né, acessa aqui embaixo o link, eu vou deixar tá o link aqui embaixo, de um bate-papo que eu tive com a coordenadora gerente de marketing do Hospital Veterinário Taquaral, que eles vão dar o feedback de como é que foi todo o planejamento, como que isso começou, até chegar no primeiro episódio, porque há uma evolução no bate-papo normal, porque o primeiro episódio, ele foi de uma forma. O segundo, o terceiro, o quarto, então, ele há aquela estou mais relaxado, estou mais ambientalizado, e aí você vê a evolução da pessoa que nunca se colocou na frente da câmera e falando assim, nossa, já passou um dia aqui, 8 horas de gravação,
e muito rápido. Mas por quê? Porque realmente não é um bate-papo. Então, ela só vai falar aquilo que ela realmente vive, né, no seu dia a dia e tem voz. Então, fique de olho, está aqui embaixo, clica no link aqui embaixo que vocês vão conhecer a história, né, que eu coloco como um case de sucesso, que isso pode ser multiplicado para vários segmentos, enfim. Então, deixar aí a sua criatividade, né, e fique à vontade para falar conosco. E pegando o gancho nisso, James, você vê, né, o prazer dela em ter passado tanto tempo gravando e foi leve. Esse prazer que ela sentiu tem que passar pelo espectador do podcast, tem que ser leve também. Nossa, meu podcast durou quase 2 horas. Foi leve, as pessoas estavam interagindo, isso quer dizer que chama atenção. Então, posso fazer um podcast de 2 horas? Pode. Eu, João, não gosto. Eu, João, gosto de fazer podcasts de 40 minutos, 1 hora, porque eu gosto de conteúdo mais objetivo. É assim que me deixa confortável e eu acho que esse meu conforto passa para quem me assiste. Então, podcast de sucesso é aquele que conversa com a sua essência, com o que te deixa à vontade e vai refletir necessariamente em quem assiste. Então, assim, não tem receita de bolo, gente. Vai fazendo, vai sentindo, só não deixa de fazer. Porque o podcast também é um registro histórico. Se você deu uma opinião, apresentou uma inovação deste momento, daqui a 1 ano, 2 anos, pode não ser o que está em voga, né? O que está em alta. Então, aquele seu conteúdo dizendo que aquilo é uma inovação já está ultrapassado. Então, não deixe de gerar conteúdo para conversar sempre com o seu público. Muito bom, muito bom. Bom, acho que nós estamos chegando ao fim desse bate-papo, passar muito rápido. Tá vendo? Né? Eu já quero uma parte 2, então isso quer dizer que funcionou. Realmente muito legal. João, você tem alguma consideração aí para dar para quem... vamos falar nos dois públicos, né? Para quem está começando e quer fazer algo mais caseiro, né? E uma empresa, né, que queira produzir esse conteúdo para sua organização. Como essa empresa ela pode ter argumento e convencer os seus diretores para produzir esse podcast? Eu acho que, mais uma vez, é a sua avaliação. Eu gosto de rock. Quero fazer um podcast lá em casa porque eu tenho um estúdio com os meus instrumentos. Faça. Você vai conversar de uma maneira leve com quem gosta de rock, assim como você. Agora, se você gosta de rock, mas é o CEO de uma empresa de tecnologia, não se esqueça de que você será avaliado por todo o seu conteúdo. Não só pelo que você expõe por meio da fala, como pelo estúdio, pela roupa, como pela produção. Então, pense no impacto que vai ter a pessoa que lhe assiste com base no visual também. A questão cênica também acrescenta muito na sua credibilidade. Então, se você partir para um conteúdo empresarial corporativo, pense no trabalho de uma produtora que vai te oferecer referências em relação ao que é que funciona na entrega para o destinatário final. Tá? Não se esqueça, porque nós estamos falando com pessoas que podem investir na sua empresa, possíveis parcerias de negócio. Então, o seu conteúdo e toda a questão técnica e visual também precisam corroborar com o que você está querendo estabelecer na sua estratégia comercial. Agora, quer algo leve, de brincadeira, algo mais informal, pode fazer na sua casa que funciona da mesma forma. Faça a leitura aí do público. Só não deixe de fazer. Faça. Invista em você e na sua empresa. Muito bom, muito bom. Para vocês que não assistiram o podcast passado com o João, está aqui embaixo também o link, tá? Para você assistir sobre o podcast no meio corporativo, nas feiras e eventos, que é na verdade não é uma tendência, já é uma realidade, né? Da sua empresa está participando, né, desse novo formato e que está disponível hoje nas maiores feiras, né, os maiores eventos aqui no Brasil. João, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou muito lisonjeado. Assistam o podcast anterior, estivemos aqui com a Janaína Santos, da Nuremberg Messi, que colaborou demais com essa visão, né, do mundo das feiras, das exibições, né, dos shows aqui que acontecem no Brasil. Gratidão por esse espaço, parabéns por tudo de mágico que acontece aqui nesse estúdio, tem acompanhado, e conte sempre comigo para conversar com o seu público. Se vocês gostaram, joinha aí, dedão aí no joinha. E deixe seus comentários aqui embaixo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que tipo de conteúdo que vocês querem receber, qual é o assunto que vocês querem que a gente converse aqui.
que todos os comentários serão bem-vindos e serão respondidos, tá? Então, siga nossos canais aqui no YouTube, inscreva-se e não esqueça de entrar no Instagram do nosso canal, no Spotify também, e acessar toda a nossa lista, nossa playlist de conteúdo. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Muito bom. É geração de conteúdo atrás de geração de conteúdo nesse estúdio. Pode. Muito bom. A gente pode usar o mesmo...